Galera, começando mais um podcast Retratos. Na verdade, esse não é mais um, esse é o primeiro podcast Retratos. E eu vou falar para vocês por que hoje é o primeiro e por que o convidado de hoje é o convidado de hoje no primeiro, que foi exatamente específico. Quando surgiu essa ideia e tudo mais, eu avisei para ele, falei, cara, você vai estar e você vai ser o primeiro que vai estar nessa lista. Porque uma das conversas que a gente teve me ajudaram a abrir muito a minha mente. E eu acredito que o foco desse podcast é justamente poder realmente ajudar a abrir a mente de outras pessoas, mostrar histórias que inspiram, mostrar insights também, e também mostrar como as pessoas chegaram aonde elas estão. Então, tirar realmente pontos de curiosidade para a gente poder crescer na nossa vida. E esse cara me ajudou a dar um salto gigantesco em uma conversa voltando de Americana, então é por conta disso. Eu não vou apresentar ele, porque eu vou fazer essa pergunta justamente para ele, porque o cara ele faz muita coisa e vocês vão perceber isso a partir de agora. Então, com vocês, eu quero apresentar para vocês o meu amigo Thiago. Muito prazer. Prazer, Rodolfo. Feliz demais em ter você aqui com a gente hoje. Espero que a galera curta. E, cara, pra gente começar, me fala um pouquinho. Quem é o Thiago Lohner? Quem é você? Muito bom, excelente. Prazer estar com você aqui. Bom, Thiago Lohner eu poderia dizer que eu sou uma pessoa que tem muito brilho no olho, apaixonado pelo que faz. E definir Thiago Lohner é difícil, né? Porque, como você falou, né? Embora eu não atue em todas as vertentes, né, eu tenho um leque muito aberto, né? Então, eu comecei lá atrás sendo gestor de empresas. E aí, num determinado momento, eu falei, vamos fazer algo diferente, como sempre eu gosto de fazer coisas diferentes. E aí chegou nesse momento que eu montei uma empresa de consultoria e iniciei no mundo da consultoria. Algo que eu já fazia dentro das empresas e tinha, né, um olhar bem particular, né, bem alinhado com isso. Então, iniciei esse processo, fiquei por muitos anos fazendo consultoria e ainda faço até hoje. No meio do caminho surgiu aí outras necessidades, e aí acabei fazendo algumas aquisições de empresas. Depois eu conto uma particularidade que eu tenho de Mogi Guaçu, né? Até hoje eu lembro uma data muito específica, mas a gente fala mais para frente. E aí acabei administrando empresas. Então hoje, né, quem é o Thiago? O Thiago hoje ele é um administrador de empresas em primeira mão, segundo consultor. Trabalhei como coach um bom tempo também, coaching executivo. Fui mentor, né, ainda faço mentorias e além disso sou empreendedor. Então eu diria que hoje eu estou sempre buscando coisas novas. Cara, que legal. Só que assim, eu já vou cutucar logo de cara, porque não adianta. Você sabe que hoje o coaching, o cara tá queimado. Sim. Isso é fato para todo mundo. Te colocando na fogueira. Você é aquele coaching que só fala e não faz? Ou você consegue realmente usar essa expertise em tudo isso? Boa pergunta. Excelente. Porque assim, ó, hoje em dia o que a gente mais vê nas redes sociais é a galera vendendo curso, ensinando o outro para ficar rico e ele ainda não conseguiu a liberdade financeira dele. E pelo que eu te conheço, não é isso que eu vejo. Sim. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa olhar no coaching, que boa parte desse problema que existe hoje, dessa imagem que foi criada, eu vejo que é de uma forma muito simples um grande ponto. Nós pegamos profissionais que se formaram em coaching, né? E aí nós temos duas vertentes. Profissionais que se formaram com instituições fortes, né? Então você tem algumas bem fortes hoje no estado de São Paulo, né? Eu diria que 3, 4 bem fortes e o restante, né, são alunos ou pessoas que criaram que às vezes têm qualidade também e às vezes não. Então esse é o primeiro gancho. Mas o maior ponto hoje de questionamento do coaching é a questão de quando os coaches começaram a ir para as empresas e tentarem fazer coaching dentro das empresas. Sim. E aí existe uma vertente muito diferente, porque o coaching ele tem uma particularidade, apesar de trabalhar hoje no coaching executivo, ter o coaching empresarial, muitos desses coaches não tinham experiência no mundo empresarial, no empreendedorismo. E aí não adianta você querer usar um recurso emocional se você não sabe o que esse recurso emocional vai trabalhar dentro de algo específico, empresarial. Sim. Então você precisa ter
né, ferramentas específicas. Os recursos. Porque não adianta você dizer, você vai virar para um CEO e ele está com um problema lá numa margem, ou no EBITDA, ou um outro um problema operacional. Não vai você querer dizer, olha, eu vou fazer ativação de recursos com você. Olha, eu vou mudar a sua mentalidade. Não vai, não é isso. É crença limitante. É crença limitante, né? O CEO vai falar para você, tá bom, não é crença limitante não, daqui 3 meses eu estou sendo demitido se eu não obtiver meus indicadores. Exato. É simples, né? Então, boa parte do processo que teve foi isso. Com relação ao coach, ele às vezes aplicar coisas que ele ainda não tem, eu vejo que é um ponto que a gente precisa também tomar cuidado. Porque assim, não quer dizer que porque eu não tenho algo, não quer dizer que eu não possa ensinar sobre algo. Exato. Pode ser que eu esteja no processo também, tão quanto você é. Exato. Né? Então esse é um ponto muito interessante. E até porque no processo a gente pode ensinar também, porque a gente aprendeu, tá repartindo uma informação ali. Sim. Então, legal. Até esses dias eu estava até conversando com um familiar e ele estava questionando a questão de que, poxa, eu só ouço pessoas que tem muito mais do que eu. Quem não tem, eu não ouço. Poxa, então vamos lá. O que eu aprendi nessa minha jornada de consultoria e de empreendedorismo, andando com grandes empresários, vendo, conversando e hackeando, né, a mentalidade, como eles lidam com as coisas. Geralmente, por trás de um grande empresário, tem mentes brilhantes. Tem pessoas que trouxeram ideias e eles às vezes não têm nem metade ou nem um terço de estudo, de qualificação, de competência, mas eles têm algo precioso que foi lançado para aquele empresário, ele pegou e deu sequência naquilo, e gerou fruto. Então aí está uma vertente muito interessante que a gente precisa separar as coisas, né? Não ser aquela pessoa 880. Exato. Né? Então não é porque aquela pessoa, um exemplo, ela não tem tanto bem como eu que eu não vou ouvir ela. Eu preciso ouvir ela. Exato. Eu costumo dizer que todo extremismo é burro. Sim. Então, porque daquela pessoa pode sair algo precioso. E eu digo para você hoje que as grandes empresas, independente do porte, tá? Mas quando eu falo grande é no que está contribuindo, Sim. no que está fazendo, no que está se propondo. Em transformação. Tem pequenas pessoas que contribuíram para aquela pessoa, para que aquilo fosse grande. Então, eu arrisco dizer que a grande empresa é formada por pequenas mentes que contribuem para que ela seja grande. Cara, animal. Mas essa pergunta do coach eu fiz mais para cutucar realmente, porque quando a gente escuta, fala, cara, um cara desse, ele é coaching também e tudo mais, como que essa conta fecha? E eu entendo que essa conta fecha e fecha muito bem, porque o coaching, ele é uma ferramenta extraordinária, ele é uma ferramenta muito legal, que não tem sido muito bem aplicada muitas vezes. Isso. E é isso que está gerando essa fama. Você tocou no ponto essencial, né? Porque não é porque eu tenho resultados ruins que eu invalido o processo. Exato. Pelo contrário, né? Eu vou avaliar onde está a falha no processo para potencializar aquilo. Então, assim, muitas vezes a gente acaba sendo o que você falou, né? Totalmente extremista ao ponto de eu vou rejeitar o coaching e vou deixar ele pegar as coisas boas porque algumas coisas foram tratadas de forma equivocadas. Ou erradas. Né? Então, é mais fácil eu corrigir o que está equivocado do que eu rejeitar isso. Então, vou pegar exemplos práticos na minha vida. Eu passei por vários processos pessoais que o coach me ajudou pra caramba. Mudou a minha vida. Eu tive um autoconhecimento sobre como eu ajo com as coisas, como eu falo, como eu penso, etc. E isso fez total diferença na minha vida pessoal. Então, mudou muita coisa. Na minha vida profissional também trouxe. Olha, pra você ter uma ideia. Eu tinha empresa de consultoria. E aí, um dia, eu estava numa mesa de uma das maiores empresas do Brasil hoje de iluminação. Caramba. E nessa estavam os executivos, e aí eu vi uma frase muito estranha, dizendo assim, aqui essas pessoas não querem nada com nada. Eu olhei assim e falei assim, poxa, eu estou frente a executivos com alto gabarito, com alta competência, como eles não querem nada? Eles têm família, têm N coisas para cumprir, sonhos para realizar, padrões de vida, filhos, etc. Como eles não querem nada? E ali eu comecei a entender, e foi ali que eu comecei a entrar dentro do coaching, porque até então eu trabalhava só com consultoria, ferramentas de consultoria, e a gente tinha um grande problema, que é aplicar a ferramenta de consultoria e como isso se mantém dentro da empresa. Como eu faço com que aquela pessoa pegue uma ferramenta, execute e dê resultado? Exato. Me faltava um recurso. Foi quando eu fiz a minha imersão em coaching e comecei a explorar tudo isso. Coaching, perfil comportamental, neurociência. Comecei a estudar tudo isso para quê? Para aplicar dentro da minha consultoria. E aí o que eu vi? Nós começamos a aplicar as ferramentas de consultoria e também trabalhar as pessoas por meio do coaching. Ou seja, paralelo, andando junto. Andando junto. E aí o que a gente conseguiu ter? Nós conseguimos ter um resultado maior num menor espaço de tempo. Legal. Então foi fantástico isso. Por quê? Porque o impedimento eram as pessoas.
Sim. Por quê? O que a gente precisa entender é que uma pessoa ela sempre trabalha com um processo de mudança dentro dela. Primeiro ela vai negar tudo. Ela nega. Depois ela resiste. Depois que ela resiste, ela começa a explorar as coisas. E quando ela explora, aí sim ela assume compromisso. O que a gente fazia? Nós trazíamos lá a metodologia para aplicar dentro das empresas, mas tinha aquele serzinho que talvez não entendesse as coisas. E para ele, eu sempre fiz desse jeito, por que eu vou fazer diferente? Por que agora, depois de 20 anos que eu tô aqui, você vai querer que eu faça diferente? E quem me diz que isso vai mudar? Né? E essa empresa, ela vinha de um ano menos um super complicado, que sempre teve crescimento e não estava. Então, assim, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, eu preciso buscar algo. Foi quando eu busquei. Né? Então, além da consultoria, nós começamos a fazer essa questão do coaching. Então, nossos profissionais de consultoria começaram a trabalhar com essa dupla ferramenta. Né? Então, ferramentas de coaching, uma letra de ferramentas deles cresceu. E mais para frente, como eu falei para vocês, eu fiz uma certificação em mentoria, né, baseado numa metodologia de um doutorado, né, da doutora Michele. Então foi e eu trouxe isso também para a consultoria. Então nós ficamos consultoria, coaching e mentoring. Caramba, que legal. Então ficou completo, né? E é muito interessante porque assim, o coaching ele faz você entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes não adianta eu dizer para você, faz isso. Tá, faço, mas não sei. Por quê? Me dá um sentido lógico. Qual é a razão de eu mudar isso? E o coaching ele trabalha muito esse fundamento de perguntas. Né? Eu não tenho esse conhecimento específico muitas vezes sobre o que está acontecendo, mas eu utilizo as perguntas para gerar insights, ideias em você para aquela mudança. A arte de fazer perguntas. A arte de fazer perguntas. Então, eu diria que o coaching hoje é você fazer perguntas. E aí, quando a gente trouxe a mentoria, também foi muito interessante, porque a mentoria hoje no Brasil está baseada só no direcionamento baseado em experiência. Só que a mentoria ela tem muito mais recursos do que simplesmente o direcionamento baseado em experiência. Caramba. E aí a gente começou a trazer tudo isso dentro. E o mentoring ele é fantástico porque não necessariamente no coaching eu preciso ter o conhecimento que você tem. Então, você é um executivo da indústria de alimentos. Eu não preciso ter experiência nisso para fazer coaching com você. Né? Então, eu vou fazer perguntas para você para gerar isso dentro de você. Na mentoria, não. Eu preciso ter trilhado esse caminho. Sim. Eu não faço perguntas, eu digo para você, é assim. É que assim, ó, na mentoria, eu vou te falar o que eu acredito e você me diz se é isso mesmo ou não. A mentoria é você pegar na mão da pessoa e falar, olha, eu trilhei esse caminho, eu demorei 20 anos para chegar até aqui e agora, pela minha experiência, eu vou fazer você chegar no mesmo caminho em, sei lá, 1, 2 anos. Esse é o sentido da coisa. Então, eu diria que no coaching você faz perguntas para o seu cliente. Na mentoria, o teu cliente faz perguntas para você e você diz, faz isso. Porque eu já fiz. Aí está a chave. Então você vai conseguir, né? E você não vai falar porque você leu, porque você ouviu, ou porque você sentiu, ou porque você acha. Você vai falar por quê? Porque você fez esse caminho. Exato. E aí fica muito mais fácil. E outra, se a pessoa está te contratando porque você fez isso, é porque ela realmente entendeu os resultados que você obteve. Simples assim, a conta fecha. Então, como que você vai direcionar uma pessoa, a pessoa te pagou para isso e ela não vai fazer? Acontece em muitos casos. Acontece, só que aí a pessoa sabe que ela tá jogando dinheiro dela fora. Sim. Simples assim. Ah, mas o que ele me pediu para me fazer, sei lá, eu acho que não vai funcionar. Tudo bem, seu dinheiro jogado fora, mas o caminho é esse. Esse é o caminho que eu trilhei, tô vendo aqui todos os pontos falhos e tô te abrindo o leque, não tô te escondendo o jogo. Tá aqui, é só seguir. Cara, mudando um pouquinho de assunto, mas vai cair na mesma coisa, porque é tudo uma coisa só no final das contas. Eu quero que você fale um pouquinho com a gente, explique um pouquinho sobre, de fato, o que é propósito. Isso foi uma conversa que a gente teve, me ajudou a abrir a mente, e eu tenho certeza que para esse primeiro papo, para essa primeira conversa aqui no podcast, pode ser algo muito legal também, porque tem muita gente que também ainda não faz ideia de como funciona isso. Tem muita gente que está se perdendo no meio do caminho, achando que tem que parar a vida toda para descobrir o propósito dela e a partir daí fazer alguma coisa da vida. E na nossa conversa a gente chegou num denominador comum que, cara, não é bem assim, mas eu sei que você tem uma visão muito legal, muito específica, e eu quero perguntar para você, cara, o que é propósito? Como você enxerga isso? Legal. Eu lembro até hoje daquela conversa nossa, voltando lá
acho que americano, Americana. né? Americana, e eu estava perguntando a respeito do propósito, né? E como que era isso, como fazer, e que você queria entender qual era a razão de tudo isso, né? A primeira coisa que a gente precisa olhar, né, para esse termo propósito, ele vem como o próprio nome diz, né, de propor algo, né? Ele propõe algo. E aí eu vejo que o propósito ele tem um objetivo muito forte, porque ele parte de dentro para fora e ele é algo que nasce dentro de você. Só que nem sempre ele se evidencia no momento que você quer. Então aí tá um ponto muito chave, e eu lembro muito que eu falei para você isso, né? Para com esse negócio de ficar procurando propósito. Porque foi exatamente o que eu te falei no dia. Eu falei, cara, eu não tô preocupado em procurar o meu propósito. Eu tô vivendo, eu tô fazendo o que eu me sinto bem fazendo, e na hora que Deus quiser me revelar o que for para ser descoberto esse propósito, eu vou entender, vai ser revelado, mas hoje não é minha preocupação isso. E aí eu lembro que a conversa foi nesse sentido. Eu falei, cara, que legal, porque assim, a sua visão ela veio de encontro, mas foi algo totalmente diferente também nesse sentido. Sim, existem várias definições, né, com relação ao termo técnico, né, sobre a intenção, sobre algo maior, sobre a questão de que essa intenção, né, interna, ela te chama para impulsionar ação, decisão, sentido de viver, etc. Né? Então, eu vejo que o propósito ele tem um objetivo muito simples, revelar aquilo que você nasceu para fazer. E esse revelar, ele está apoiado em 3 coisas, né, o propósito. O propósito ele tem um objetivo de te conectar com Deus, te conectar com você, é o segundo passo, e depois com os outros. Ele é natural, né? O homem precisa se conectar com Deus, depois que ele se conecta com Deus, ele se encontra, e aí ele automaticamente isso se estende. Então, eu digo que o propósito ele é para... Né? Então, de Deus para a pessoa, né? Pelo mundo, pelas outras pessoas. Então, ele se estende. Ele é um negócio que ele começa na vertical e depois ele vai para a horizontal. E aí o propósito, eu vejo 2 coisas muito interessantes que eu gostaria de compartilhar aqui. A primeira é as pessoas ficam caçando, querendo buscar e a vida parada. Para tudo, exatamente. Para tudo porque não encontrei meu propósito, então não posso fazer nada. Exato. Então, uma coisa que eu posso dizer para você muito clara é que eu não fiquei buscando o meu propósito. Existem ferramentas hoje, existem pessoas hoje que têm ferramentas para poder descobrir isso, né? E aí eu acho que, como profissionais especialistas nisso, né, o dever deles, não sou um especialista em propósito, mas posso falar pela minha vida. Né? Então, assim, não para a sua vida para ficar buscando um propósito. Vive a sua vida, que na jornada o propósito vai se evidenciar. Exato, né? Porque o que importa é a jornada, né? E assim, o propósito ele vai aparecer no momento certo em que você está pronto. Legal. Ele vai se evidenciar. Então, exemplo, vamos pegar o seu exemplo. Se você trabalha com fotografia, imagem, edição, há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Né? Então, você poderia ter ficado parado esperando, será que é isso? Será que é isso? Não, você foi fazendo as coisas. E nessa jornada, né, eu falo que você foi recebendo ali os inputs, né, as competências, a experiência, você foi recebendo várias coisas e essas coisas foram te forjando, te preparando para que no momento oportuno aquilo surgisse como um sol da manhã. Aparece ali e fala assim, puxa, é isso. E é muito interessante, né? Porque pessoas que ficam tentando formar o propósito, elas não formam um propósito. Exatamente. Fica um negócio sem... Mas aquelas pessoas que vão seguindo na jornada, chega um dia, a hora certa, que aquilo aparece assim, de uma forma muito clara. Então, pensando nisso, é importante a pessoa realmente se preocupar em descobrir o propósito dela? Na minha opinião, acredito que não. Na minha opinião, eu entendo que assim, o que você precisa saber é quem você é. Depois que você sabe quem você é, você precisa começar a executar as coisas. Né? Então, descubra a tua identidade, né? Conheça sobre si, o teu perfil, como você age com as coisas, com você e com os outros, e inicie a sua jornada. Então, eu tenho minha identidade, o meu próximo passo é eu trabalhar a minha capacidade. Ou seja, de que forma eu vou passar isso para o mundo? Vou executar isso. E vai chegar num momento que isso vai ficar claro para você. E eu diria para você, por que é importante isso?
Não vai ser você que vai dizer o seu propósito. As pessoas vão começar a validar o seu propósito de uma forma que você vai olhar e falar assim, é isso. Exatamente, que foi o que aconteceu com a gente nessa viagem. Que na hora que eu falei, cara, eu não tô preocupado, eu não sei meu propósito, não tô preocupado com isso agora. Você falou, cara, como que você não sabe? Tá claro, é isso, isso, isso. E aí foi que até eu brinquei com você. Na hora que você falou, foi, cara, você tá dando exemplos de frases que eu uso há 10 anos e é exatamente isso. Então, assim, ficou tão claro pra você que tava do lado de fora, algo que pra mim não era claro, e aí que bate nisso. Cara, na hora certa, isso vai aparecer, isso vai se revelar. Então é essa a ideia. Só que a gente não pode realmente parar no meio do caminho, parar a vida e falar, não, enquanto eu não descobrir meu propósito, eu não saio daqui. Até porque, às vezes, a gente vai precisar aprender novas habilidades e tudo mais para agregar. E a partir daí que pode ser que esse propósito se revele. Mas ficar só nessa busca de propósito, 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 cara, para, vai viver. Vai viver, vai executar, vai descobrir no que você é bom. Porque às vezes o cara fala assim, o meu propósito, um exemplo, é fotografar pessoas. Cara, que legal. Quantos cursos de fotografia você já fez? Nenhum. Não é porque é dom. Cara, não é porque é dom que você não vai se especializar, que você não vai buscar conhecimento. É o seu propósito fazer isso? Então faça com excelência. E aí, já fica a segunda pergunta em cima de propósito que eu faço para você. Em cima disso, ok, eu descobri meu propósito ou eu não descobri ainda. Mas o que eu deveria buscar realmente, executar ou aprimorar em mim para que isso se revele ou para que isso se aprimore cada vez mais? Porque se é algo que eu devo executar para compartilhar algo com o mundo, eu tenho que fazer isso de uma forma excelente. Como que eu posso fazer isso mesmo sem conhecer o meu propósito ainda? Legal. Então, assim, a gente estava falando do primeiro ponto, que é não parar por causa do propósito. Então, eu tenho que seguir a minha jornada. Essa jornada, para você chegar ao teu propósito, ela começa num autoconhecimento. Então, eu preciso trabalhar a minha vida. Algo muito interessante porque assim, você nunca vai conseguir cumprir o seu propósito. Uma das definições de propósito, e aí até existe uma ferramenta que fala como você conseguir trabalhar e identificar o seu propósito, que é o Ikigai. Né? Ikigai. Então, o Ikigai é da junção de duas palavras, né? Que fala sobre o significado, o valor da vida. Então, esse é o significado. E aí, Ikigai tem 4 esferas e trabalha ali a questão do teu propósito. Então, eu gosto muito dessa referência de valor. A primeira coisa que a gente precisa entender no propósito é que eu não vou ver valor nos outros enquanto eu não enxergar valor em mim. Outro ponto muito importante no propósito é que aquilo que não for feito em mim não vai ser feito por mim. Então, aqui começam algumas chaves muito importantes para a gente entender com relação ao propósito. Então, primeiro, eu preciso buscar minha identidade. Eu preciso me autoconhecer. Eu preciso trabalhar eu. Porque quando eu trabalho a minha vida, aí eu consigo chegar até os outros. Porque o que você falou, qual é o grande dilema? Eu querer trabalhar nos outros porque eu não trabalhei em mim. Exato. Não faz sentido nenhum. É uma verdade, é aquilo que a gente falou, né? É uma verdade também que no processo eu vou sendo trabalhado? É verdade. Só que eu preciso ter um start. O problema que eu vejo quando a gente percebe uma pessoa que faz isso é que ela mesma se sabota no meio do caminho. Sim, não pelos outros. Não pelos outros. Ela mesma, porque na hora que, sei lá, um empresário tá na frente dela e percebe que, cara, ele tá falando pra mim, ele não tem vivência nenhuma disso que ele tá falando, acabou. É a diferença entre autoridade, né? Então, quando eu falo sobre algo que eu vivo, que eu faço, eu tenho autoridade. Quando eu falo sobre algo que eu não vivo, isso vai soar como algo, né? O que está acontecendo? Não está batendo. Você quer me ensinar algo que você não faz? Deixa eu pegar esse gancho, a parte que você falou que eu achei legal. Explica pra gente um pouquinho sobre a diferença de um líder de autoridade e um líder autoritário. Eu diria que basicamente é a mentalidade. Por quê? Primeiro, né, um líder, ele influencia. Né?
Uma pessoa que não trabalha o princípio de liderança, ela não influencia. Ela exerce poder. E se você parar para pensar, as duas coisas acabam acontecendo, porque quem influencia exerce poder. Só que a forma que se conecta é diferente. O que a gente está vendo muito hoje é que as pessoas não trabalham, não entendem o que é servir. Então, a influência, quando eu sirvo, quando eu influencio, eu obtenho uma autoridade. Agora, quando eu trabalho sem esse espírito de servir, de influenciar, eu acabo exercendo uma legalidade. Isso soa estranho para as pessoas. Porque é como se a pessoa olha para a gente e fala assim, tem alguma coisa estranha. E aí as coisas não fluem. Então a gente tem aqui desse lado, né, as pessoas que ficam procurando propósito e não acham. Essa é uma vertente. E a gente tem aqui do outro lado as pessoas que ficam buscando coisas nos outros para poder se acharem. E aí é o erro clássico e pior da face da Terra. Porque assim, não dá para você comparar duas coisas. São diferentes. Exato. Você não pode olhar. Então assim, e aí por que eu volto naquela palavra Ikigai? Ikigai fala de valor. Valor é diferente de preço. Sim. Preço é tudo igual. Mas quando eu falo de valor, eu falo de algo diferenciado. Por que diferenciado? Porque tem N coisas diferentes. E assim sou eu, assim é você. Nós nunca vamos ser igual. Agora, a grande pergunta, e aí por isso que eu falei aquela frase, né? Se você não enxerga valor em você, você não vai enxergar valor nos outros. E nem em nada. Sim. Você entendeu? Por quê? Se eu não enxergo valor, eu estou vivendo o quê? Preço. Se eu estou vivendo preço, tudo é igual. E é por isso que as pessoas, às vezes, elas querem viver o valor mais de uma forma de preço. Exatamente. Eu ouvi uma definição uma vez sobre valor e preço que realmente não deu para esquecer, que diz que preço é tudo aquilo que o dinheiro compra. O valor é tudo aquilo que o dinheiro não pode pagar. Exatamente isso. Então, assim, quando a gente olha para essa questão de preço, de valor, eu tenho outros parâmetros. Muda totalmente a perspectiva. Porque eu saio de algo que é ali, né, sequencial, uma coisa ali, linha reta, né, tudo igual, e é diferente. E aí, por isso que é um problema hoje nas pessoas. As pessoas ficam olhando para o outro e querendo se projetar na vida do outro. Nunca vai dar certo isso. Então, eu vou pegar esse gancho também. Como eu faço, então, para em vez de eu me projetar na vida do outro nesse olhar, eu modelar essa pessoa de forma saudável? Porque a gente sabe que modelagem é legal, alavanca a nossa vida também, nos ajuda a crescer. Mas como que eu faço para não ultrapassar essa linha que é tênue de modelagem e de ficar me comparando com essa pessoa que... O grande ponto é assim, você modela coisas, não pessoas. Peguei. Você modela competência. Você modela processo. Você não modela pessoas. Aquela pessoa ela é única e diferente. Você pode se inspirar nela. Eu nunca vou modelar nela. o Rodolfo, mas eu vou modelar o Rodolfo como ele tira foto. Vou modelar o Rodolfo como ele faz as coisas. Peguei. Você entendeu? Eu nunca vou modelar a identidade do Rodolfo. Eu vou modelar a capacidade do Rodolfo. Até porque senão você está querendo copiar e aí já é. Posso modelar também o que você tem? Posso. Poxa, o Rodolfo tem um estilo assim, posso modelar. Mas não você. Porque você é único, eu sou único. Então modelar você é como eu querer viver você. E nunca vai dar certo. E aí você perde a sua identidade. E aí, se você não está com a sua identidade firmada, você nunca vai conseguir entrar naquilo que você precisa viver. Né? Então, assim, o propósito é uma coisa muito forte, muito abrangente. Né? Então, assim, uma outra coisa que eu acho muito interessante, acredito ser muito interessante no propósito, é que o propósito ele não é para você viver o que você ama, é para você viver o que você foi chamado. Caramba. E muitas vezes você não vai amar. Vai ser duro. Vai ser desafiador, vai ser difícil. As pessoas confundem, né? Então, o propósito, eu faço o que eu amo. Não, o propósito não é o que você ama. O propósito é o que você foi chamado para fazer. E como, então, exercer o meu propósito numa geração que o desejo é o que controla tudo? O grande problema hoje dessa geração é que eles estão invertindo o pilar, né? Então, em vez de eles seguirem um pilar onde eu sou, eu faço, eu tenho, ele está totalmente invertido. Então, eles têm para dizer quem são. A base está errada. A base do ser humano tem que estar em eu sou, eu tenho uma identidade.
E não eu tenho e esse ter me gera uma identidade. Esse é o grande problema dessa geração. Né? Então, o que tem define quem ele é. E aí é aquilo que nós sabemos que acontece. A pessoa ela vai acordar e dorme com um vazio. Porque ela fica vivendo baseado no que ela tem. Só que quando ela vai deitar, ela vai olhar para ela mesma. É ela e ela. E aí é o ser, é a identidade, é olhar para ele mesmo. E aí a pessoa sente do jeito que está. Só para você ter uma ideia, existem vários estudos hoje dizendo a importância do propósito na vida das pessoas. Tem uma universidade americana que fez um estudo com idosos e nesse estudo chegou-se à conclusão, foram mais de 900 idosos avaliados, que quem tem um propósito definido, aqueles idosos que tinham um propósito definido, eles tinham metade da possibilidade de ter Alzheimer. Caramba! Só por ter propósito definido. Claro. Então, a melhor palavra que eu gosto de propósito é clareza. Caramba. É a luz que apaga toda e qualquer dúvida. Essa é clareza. Cara, agora você deve ter colocado, nossa, um prédio imenso de dúvida na cabeça de muita gente. Como assim? Não é para me preocupar com o meu propósito? E como que eu vou viver sem isso? Porque assim, no momento certo, não é que... Olha só, entenda o seguinte. É você focar nos meios, que os meios vão gerar os fins. Então, o propósito ele vai ser fruto daquilo que você vai trabalhar na sua jornada. E naquele momento ele vai se evidenciar. Não quer dizer que você está vivendo sem propósito. As pessoas falam, só porque eu não tenho definido um propósito, não tem propósito. Não, você tem propósito desde o momento que você nasceu. Exato. Só ele não está evidente, ele não está latente. Então não tem que ficar perdendo tempo para dizer, olha, eu tenho um propósito aqui, está definido, olha essa frase, olha essa palavra, é isso aqui. Não, não é. Vive a vida, ele já está dentro de você. Ele só vai sair no momento certo. Sim. Então, se ele não saiu ainda, é porque ele não é mais importante do que você está fazendo. Se o teu propósito não está evidente na sua vida, não está numa frase, numa camiseta, no seu site, etc., fica tranquilo. É porque ainda existe uma jornada, existem coisas que você precisa ser trabalhado que não são mais importantes do que você dizer para todo mundo. Porque o propósito não tem o seu fim em você. O propósito não tem o fim de você falar assim, agora eu tenho um propósito, sou diferente. Não, não é sobre isso. Propósito é sobre entender a tua conexão com o Criador, com você e com os outros. É isso. Não é para se autopromover. Exato. Não é para dizer eu sou mais do que você. O propósito é para te colocar no teu lugar. No lugar que você precisa estar. E não é do outro, nem do ciclano, nem do fulano. É no seu lugar. E aí muda totalmente a perspectiva, né, quando eu entendo esse valor. Você quer pegar um exemplo muito interessante? Quando eu falo dessa questão de que você precisa entender o seu valor para você dar valor nos outros. Quando eu comecei o processo de coaching, eu trabalhava já com consultoria há muito tempo, e aí eu fui buscar o coaching, e aí eu falei, poxa, se eu fiz o coaching, eu preciso aplicar essa ferramenta em algumas pessoas para poder entender e validar isso. E aí comecei a fazer. Tentei uns 10, 15 clientes, Rodolfo. Caramba. Naquela época custava R$3.000, alguma coisa assim, eu cobrava. E não conseguia fechar nenhum. E aí eu entendi um negócio muito interessante que eu falo, né? Que é aquilo que é feito em mim, eu posso fazer por mim. Eu falei assim, caramba, eu fiz um processo de formação de coaching, e aí é uma coisa que eu tenho como... não posso dizer que tem que ser assim, tá? Mas é uma boa prática. Essa é a melhor referência, uma boa prática. Qual é um dos problemas também dos coaches hoje? É que eles fazem a formação com as técnicas, com o tempo e horas de voo, né, de atendimento, etc. Mas eles não fazem o principal, que é cuidarem da sua vida. Então, como eu vou fazer um coach com um coachee, se eu fui coachee ainda? Sim. Você entendeu? Então, olha que interessante. E aí eu entro na questão do valor. Não conseguia fechar nenhum cliente, cara. Era péssimo, horrível. Falei, que coisa é essa? Ridículo. E aí até um dia eu falei assim, bom, sabe uma coisa? Eu não fiz uma coisa, eu preciso fazer coaching. Eu preciso olhar para minha vida e passar. E na época eu procurei a melhor coach que tinha no mercado, no estado de São Paulo, e que inclusive hoje é uma grande amiga, né? Um casal super amigos. E na época eu paguei R$50.000. Caramba. Cara, aquele dinheiro é um dinheiro absurdo. Absurdo, né? Cara, um dinheiro altíssimo. E aí, quando eu fiz esse... Cara, eu tô em dúvida aqui agora se era 50, se era 20. Um valor assim, tá? 20, 30 mil, 50 mil reais. Eu não lembro agora de cabeça. Preciso olhar para trás. Mas, cara, olha que interessante.
de pagar esse alto valor que naquela época era um alto valor bastante. Eu terminei meu processo e aí eu comecei a fechar processos de coaching. 5, 10, 20, 30. Caramba. Ou seja, olha que interessante. Eu peguei uma chave ali muito interessante para minha vida. Que aquilo que eu não reconheço nos outros, as pessoas não vão reconhecer em mim. Pesado. E aí é muito interessante, né? Porque às vezes, olha só, eu quero que as pessoas comprem algo que eu tenho para dar, mas eu não comprei para mim. Você entende o princípio? Nem eu vivo aquilo que eu prego, que eu falo. Você entendeu? Então eu tive que passar. Então é muito interessante essa questão do valor, né? Quando eu tomei essa decisão e paguei esse preço, entre aspas, né? Aí eu liberei algo na minha vida, porque aquilo que eu reconheci em uma pessoa que era autoridade e sabia, também depois eu fui reconhecido por aquilo. E eu concordo com isso e realmente testifico, porque assim, em 2018 eu passei exatamente pela mesma coisa, na fotografia, e foi quando eu decidi fazer a mentoria com um dos maiores fotógrafos também que existia na época. Hoje ele não fotografa mais diretamente, mas o cara até hoje foi o maior nome da fotografia no sentido de cobrar valores altíssimos. E eu decidi fazer mentoria com o cara. Foi um valor que para mim foi absurdo. Na época foi R$12 mil. Fiquei doente na época no meio desse processo todo e tudo mais. Só que, cara, ele falou exatamente isso para mim na época. Ele falou, cara, enquanto você não souber o que é tirar esse dinheiro do bolso, você não vai saber o que é colocar uma grana dessa do bolso. E aí, papo vai, papo vem, eu não sou do cara me pegar no emocional assim, e eu vou fechar porque o cara, nossa, ele pegou na minha veia. Não. É realmente a lógica que traz de lógica, e aí depois de um tempo, cara, eu vou fechar. Foi um processo duro e tal, só que realmente foi a melhor coisa que eu fiz. Me virei nos 30 para pagar, porque eu não vivia essa realidade desses valores. Consegui pagar e foi realmente onde transformou a minha vida, a minha visão. Hoje, tudo que eu falo, por exemplo, sobre posicionamento, tudo que eu vivo sobre posicionamento veio a partir daí. Então, assim, eu concordo com 100% do que esse cara pratica hoje, ou praticava na época mesmo. Eu sou fã da fotografia dele 100%? Não, eu não fui buscar fotografia, porque fotografia eu tinha a minha identidade, eu tenho a minha identidade. Mas o que eu fui buscar e foi a chave pra mim foi, cara, como que esse cara rompeu a barreira e ninguém mais conseguiu? O que esse cara fez que a galera não entendeu ainda? E essa foi uma das perguntas que eu falei pra ele em um dia dessa mentoria, numa reunião com a galera. Tava, acho que numa mesa com 20 pessoas. E foi a pergunta que eu fiz pro cara. Eu falei, cara, não me leva a mal. Eu não tô te colocando na parede num sentido ruim, mas eu não te acho o melhor fotógrafo do mundo, o melhor fotógrafo do país no sentido técnico. Eu sei que existem pessoas que são mais técnicas e têm a técnica num nível absurdo. O detalhe é, você conquistou algo em um nível que ninguém mais conseguiu. E aí o detalhe e a pergunta é, como que alguém que não é o melhor tecnicamente consegue cobrar mais que o dobro de todo mundo? E aí a resposta foi o que pagou tudo isso, que foi justamente o acesso, que foi justamente o posicionamento estratégico, que foi enxergar. A presença, né? Você está na presença desse profissional, o ambiente. E aí, detalhes como, cara, um profissional nesse nível, ele vai precisar enxergar detalhes que ninguém mais enxerga. Ele vai precisar olhar para coisas que outras pessoas acham bobeira. E aí, na hora que ele começou a jogar tudo isso na mesa, colocar tudo isso na mesa, eu falei, cara, é isso. E dito e feito. Claro que sim, esse foi um dos degraus que me ajudou a mudar do que eu vivia para hoje, mas me ajudou a tirar eu de um lugar e colocou eu em outro que foi surreal para minha realidade de vida. Então, novamente, eu concordo e eu era fã de tudo que o cara faz e fazia? Não. Só que a chave que eu fui buscar dele foi específica. E eu, graças a Deus, eu consegui buscar essa chave, consegui trazer essa chave e hoje a gente está aqui desfrutando um pouco disso. Ou seja, o que você está falando é que sucesso, ele é muito relativo. E talvez uma das melhores definições de sucesso seja você viver seu propósito.
aquele cara não era o melhor dos fotógrafos, segundo, né, alguns Sim, requisitos. Não era. Mas ele era o melhor no propósito dele. Ele estava cumprindo o que ele veio Exatamente. cumprir. Exato. E aí é um grande ponto, né? Porque às vezes você fica tentando ser igual e você não precisa ser. E foi a partir disso, a partir da nossa conversa realmente, que a ficha foi caindo para mim. Claro que não foi de uma vez, mas ao longo do tempo desses processos, que eu falei, cara, o meu propósito, a minha vida, não é eu morrer, por exemplo, como um fotógrafo. Cara, isso é uma das ferramentas que eu adquiri no meio do caminho para me ajudar a me conectar com pessoas, para me ajudar a entender mais sobre pessoas. Então isso para mim foi uma ferramenta. Por exemplo, para você, uma das ferramentas foi o coaching. Mas são ferramentas que a gente consegue no meio do caminho que vão ajudar nessa jornada. E isso não é o fim. Então muita gente fala, Rodolfo, você se vê morrendo como fotógrafo? Cara, eu me vejo como fotógrafo, eu não sei. Porque isso não determina quem eu sou. Isso é o que eu faço hoje. É legal, me dá dinheiro, é claro, vivo disso. Mas, cara, fotógrafo, ele é um cargo, ele é uma função específica. Uma função, isso. Então, não é quem eu sou. Eu sou o Rodolfo. O Rodolfo, em uma das vertentes... Uma ferramenta tua é a fotografia. Exatamente. Da mesma forma que outra ferramenta, por exemplo, é poder sentar e trocar ideia com pessoas e entender o nível que a pessoa tá e conseguir bater um papo igual para igual. Isso também é uma ferramenta que para mim eu acho que é muito legal e que libera o acesso, que é uma das coisas que a gente já conversou uma vez também, que é surreal pra gente também. Porque às vezes a pessoa ela não sabe entrar, ela não sabe sair dos lugares. Isso também determina onde ela vai pisar. Isso também é uma das ferramentas importantes. Então eu acredito que viver esse processo começou a me fazer enxergar algumas coisas que eu falo, cara, isso, o que importa muitas vezes não é o final. É justamente o que eu tô coletando de ferramentas, de informações nesse trajeto. E quanto eu tô curtindo esse processo. Porque hoje eu falo, isso aqui pra mim, beleza, é um trabalho? Cara, é um trabalho. É uma forma de monetizar, de ganhar dinheiro? Sim. Cara, mas que louco poder falar de assuntos que eu gosto, com pessoas que eu gosto, em um ambiente que eu tô proporcionando. Então, é muito legal. E aí, conecta com o propósito. Ou seja, né, o propósito, ele traz um sentido amplo, né? Então, se você olhar hoje, né, o Rodolfo hoje, a ferramenta tirar foto ou fazer vídeo ou outras coisas, fazer um podcast como esse, são só ferramentas que você usa. Que no fundo, né, eu lembro até daquela conversa, a gente conversando, eu falei, fala aí, Rodolfo, o que você faz? Eu faço foto e isso, tá? E como que são essas fotos? Tá, e você falando, né? E você deixou muito claro para mim, ficou muito latente aquele dia, né? Que aquele olhar que você trazia para aquelas pessoas que nem elas enxergavam. Né? E isso é valor, isso é diferente, isso é diferenciado. Né? Um outro dado muito interessante é que as pessoas que têm propósito, elas têm 72% a menos de doenças cerebrais e 44% cardíacos. Caramba! Olha só como que é importante. Na realidade, é algo, se você parar para pensar, é algo muito simples. Né? O ser humano nasceu com uma identidade, com um perfil, com um propósito, para ele cumprir aquilo. E com todas as ferramentas que ele precisa dentro dele. O grande desafio dele é colocar para fora. Eu diria que o maior problema é que a gente nós não gostamos da jornada. Porque, como eu falei para você, propósito não é fazer aquilo que ama. O propósito é fazer aquilo que foi chamado. Tem muito mais a ver com uma obediência, com responder aquilo que foi dado para você, do que simplesmente fazer o que é conveniente. Exatamente. O que é moda. Né? Então, assim, propósito não é moda, propósito é estilo de vida. Propósito é direcionamento. Até porque... propósito é impulsionador. E até porque muitas vezes seu propósito se revela a partir de alguma dor que você teve no meio do caminho, que você recebeu a cura, e a partir disso você pode ajudar a curar outras pessoas. Sempre. É aquilo, né? O princípio. Então eu preciso passar para aquilo para falar com autoridade sobre aquilo. Não tem outro caminho.
Não tem outro caminho. Então, esses dados são muito interessantes e muito importantes, né, para a gente poder entender. Então, talvez as pessoas estejam buscando viver felizes, mas viva o propósito e você vai ser feliz como consequência. Felicidade vai vir, mas o propósito se mantém. Um outro ponto que eu estava lembrando aqui, que é muito interessante, e eu vejo muitas pessoas, elas confundirem propósito com missão. Né? Então, você vai ter um propósito na vida e várias missões advindas desse propósito. O que acontece é que as pessoas chamam missão de propósito. E aí, vou pegar um exemplo. Tá? A missão da pessoa é trabalhar naquela empresa fazendo isso, isso, isso. E aí aquela pessoa é mandada embora. E aí a vida acaba para ela. Porque ela está chamando de propósito aquilo que é apenas uma missão. Se encerrou aquela missão, vão ter outras missões. A gente pode ter várias missões ao mesmo tempo? Pode. Mas são missões. Mas a missão é do ponto A ao ponto B. Ponto A ao ponto B. E vai chegar outra missão, vai ter outras missões. Então, quando a gente coloca a expectativa no propósito e não na missão, é por isso que muitas pessoas... Um outro dado também que existe em algumas pesquisas é que a quantidade de pessoas que têm propósito definido claro e trabalham em direção a isso, menor número de suicídios. Caramba. E olha que interessante, o suicídio, na realidade, está muito vinculado com essa questão de missão, porque ela perde o sentido da vida. E muitas vezes o sentido da vida dela está na missão. Cumpriram algo, trabalhar em algum lugar, ou uma pessoa, etc. Ou seja, não são propósitos, são missões. Sim. Então, como ele coloca aquilo como missão, para ele acabou a vida. Se eu entendo que aquilo é uma missão e não um propósito, a vida tem continuidade. Não para. O peso muda. Muda totalmente. Então, eu não tenho uma pausa, eu tenho uma vírgula. Bom. Eu gosto muito de uma frase que eu vi um outro dia que diz assim, não coloque ponto final onde é vírgula. Exato. Então eu diria que o propósito é isso. O propósito é uma vírgula onde muitas vezes alguém está colocando um ponto final. O propósito sempre vai dizer, tem mais. Tem mais missões, tem mais para você fazer. Tem muito mais para você cumprir. A gente chegou num senso aqui que propósito ele é para ser compartilhado, é para ser realmente colocado a serviço da humanidade. Vamos colocar assim. Beleza, eu descobri o meu propósito. A partir daí, como que eu faço para começar a deixar isso fluir, para começar a realmente exercer esse propósito sem que isso seja um peso realmente? Eu vejo que assim, o propósito, ele está dentro de você e ele se evidencia no que você faz. O propósito ele é um fundamento, ele não é uma ferramenta. Eu me norteio, eu vou fazer isso assado pelo propósito. Então, exemplo, uma das coisas que a gente vê muito nesses dias, as empresas colocando propósito só para ter uma visibilidade melhor. Esse não é o objetivo do propósito. O objetivo serve para te dar vida, para te dar autenticidade. Não para te dar visibilidade. Ou seja, são os meus valores, o motivo pelo qual eu vivo. Sim. Mas eu posso dizer que é o seguinte, o propósito ele serve para dizer assim, eu estou me conectado com o combustível correto. Mas você não sabe que o combustível está lá. Você sabe? Você pega o seu carro, ele está com combustível lá. Você não sabe que marca que é o que tem nele, mas você está com o combustível certo. Então, o propósito não precisa ficar sendo exposto, dizendo, né? Ele é o fundamento, ele é o alimento, ele é o que... Traduzindo isso, é muito mais importante que essa clareza seja para mim, realmente, do que para os outros. Do que para os outros, do que ficar anunciando isso, meu propósito. Até porque aí você tocou num ponto, né? Que se eu fico anunciando o meu propósito para os outros, fazendo um marketing em cima disso, e eu não estiver vivendo isso, você vai ser questionado e... tiro no pé. E é aquilo que eu falei, né? Vai deixar de ser algo autêntico e ser algo legalista, né? Onde eu falo... Então, são dois problemas, né? Conforme eu te falei. Uma coisa é você falar de um propósito que você tem, mas talvez ainda você não esteja vivendo ele na 100%. E a gente nunca está vivendo 100%. Exato. Né? Porque nós estamos em constante construção, em constante evolução. Então, eu a cada dia tenho que olhar e melhorar. Tem situações que eu passei ou vou passar que são desafiadores. Eu vou ter que aprender a lidar com isso. Sim. E o processo é realmente lapidando todos os dias. Isso não invalida o propósito. Concordo. Você não invalida. O processo, o você ter deficiências, o você ter lacunas para serem trabalhadas, não invalida o propósito. Muito legal. Não invalida.
Porque o propósito, ele é o fundamento, ele está lá. Ele não precisa ser evidenciado. O que valida isso é a jornada. Então, quando eu falo, para de olhar para o outro e olha para você, segue a sua vida. Olha para você. Seja melhor que você 1% cada dia. Faz o seu. É isso que eu tenho. Né? Eu tenho inúmeras coisas para serem trabalhadas na minha vida. Mas todo dia eu estou 1% melhor. 1%. No mínimo 1%. Por que eu falo 1%? Porque 1% é muito pouco. Então não tem desculpa para você não ser melhor 1%. Só que ao mesmo tempo, 1% ao dia no final de 365 dias, você já consegue fazer um estrago legal. Então, o grande segredo é isso. Um outro ponto que você tocou, né, na questão do propósito, a gente tem que ser vulnerável. Eu tenho que ser vulnerável ao ponto de reconhecer o meu estado para poder trabalhar isso. Lembra que eu falei lá da curva da mudança? Se eu fico só negando, eu não consigo entrar no processo de explorar até chegar na mudança. Mas aí você tocou num ponto que eu vou falar delicado, mas acho que você vai entender. À medida que as pessoas elas buscam conhecimento, muitas vezes as pessoas elas começam a vestir uma armadura de eu sei porque eu paguei por esse conhecimento, eu estudei. E aí você tocou num ponto que, cara, eu preciso ser vulnerável. Como fazer para a gente não se perder nesse meio do caminho e essa busca de conhecimento não virar uma exposição de ego e virar arrogância, por exemplo? Eu acho que acredito que uma das grandes competências que são fundamentais são e será sempre fundamental é ser ensinável. E ser ensinável é uma decisão. Você tem que decidir isso. E aí eu gosto muito de uma referência seguinte. Às vezes eu sei muito sobre aquele assunto, mas o fato de eu sentar para ouvir alguém falar sobre aquele assunto me traz essa vertente de ser ensinável e de sentar ali para ouvir, de repente, aquela pessoa que talvez saiba 1/3 do que eu sei. Mas o fato de eu sentar ali está me posicionando e me projetando para uma humildade, para um ensinamento, para ser ensinável, dizendo para mim de uma forma muito simples, prática, que eu preciso continuar aprendendo, independente se aquela pessoa sabe muito. Então eu gosto muito disso aí, que cai naquele ponto que eu falei, né? Não é porque uma pessoa não tem que eu vou deixar de ouvi-la, eu vou ouvi-la. E talvez ali saiam coisas muito interessantes, como já saíram. Cara, e assim, se for parar para pensar, esse foi um dos focos realmente pelo qual eu decidi tirar do papel e fazer também esse podcast. Porque você fala, cara, eu tenho acessos, eu tenho oportunidade de conversar com pessoas tão legais e o quanto eu consigo aprender nisso. Imagina uma consultoria, uma mentoria sua, o valor de estar sentado numa mesa com você e esse acesso que a gente tem, não só aqui, mas na sua casa, várias vezes a gente fez isso. E é muito louco isso. E aí foi onde eu comecei a prestar atenção que, cara, não dá pra guardar isso só pra mim. Não dá pra pegar isso e falar, putz. É claro que, assim, tem conversas que nem sempre tem esse nível de profundidade. Tem conversas que a gente vai ali, joga a conversa fora, realmente. Sim. E tá tudo bem. Só que o detalhe é, às vezes, Deus mostra algumas pérolas, algumas coisas que você fala, uau, não dá pra guardar isso só pra gente. Eu tava pensando aqui, né? Olha que interessante. Não quer dizer que uma pessoa não tem, que ela não tem capacidade. Capacidade e ter são duas coisas diferentes. Eu posso ter capacidade, então, né, um ponto muito interessante que me veio aqui agora. O fato de eu ter uma capacidade não quer dizer que eu vou ter. Por quê? Porque o ter está ligado com duas outras coisas muito importantes, que é o me sentir merecedor daquilo e eu ter permissão para ter aquilo. Ou seja, ao mesmo tempo que uma coisa depende da outra, mas também não é ligado 100% na outra. Então, por isso que a gente tem que ouvir as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa ela tem identidade, ela tem o propósito dela, ela tem capacidade, ela tem execução, mas, por algum motivo, ela não tem permissão e ela não tem merecimento para ter aquilo. E aí, olha só, eu não vou ouvir aquela pessoa? Ela tem tudo, tá tudo certo, a capacidade dela tá ok.
Só ela não tem porque ela não tem o quê? Merecimento ou permissão para ter aquilo. Aí o que invalida? É a capacidade ou o resultado? Né? Uma pessoa que não atingiu o resultado, muitas vezes, não quer dizer que ela não fez a coisa certa. Às vezes, muitas vezes, ela não está preparada para ter aquele resultado. Você viu pessoas que tentam e não conseguem? Sim. Ou pessoas que conseguem e perdem? Sim. São pessoas que têm capacidade, tanto que elas conseguiram. Sim. Elas só não tiveram permissão para manter aquilo, para ficar com aquilo. Como mudar isso? É uma jornada muito de E autoconhecimento. antes disso, como identificar isso? Porque muitas vezes a pessoa ela nem se tocou que ela está vivendo isso. É uma jornada de busca, né? E aí de ser ensinável, de autoconhecimento e de vulnerabilidade. Por quê? Os resultados falam por você, né? Mas eles não são você. É uma outra coisa que a gente precisa entender muito grande. Existe algumas pessoas que falam de forma equivocada que você é os seus resultados. Você não é os seus resultados. Os seus resultados mostram o teu momento. É a sua fase, mas não é você. Você é aquele projeto que foi estabelecido lá desde o começo. Com identidade, com propósito, com um perfil, com todas as ferramentas, habilidades dentro de você e que serão adquiridas na jornada, porque existe um pack que foi designado dentro, mas também existem outros que vão ser adicionados na jornada. Vão ser ativados na jornada. Sim. Acho que essa é a melhor palavra, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue ter um entendimento de que, poxa, os resultados, eles evidenciam não quem você é, mas o que precisa ser trabalhado. Uau. Caramba. Você entendeu? Os resultados não invalidam quem o Rodolfo é, mas os resultados mostram o que o Rodolfo precisa trabalhar. Eles dão um norte. Então, eu costumo dizer que problemas, situações, dificuldades, muitas vezes você pode olhar sobre uma perspectiva negativa. Está tudo negativo. Mas quando eu mudo a mentalidade, é só entender que os dois estão juntos ali. Ó. Só virar, ele vira positivo. Então, o que são as dificuldades, os problemas, as situações que vêm sobre a nossa vida? Elas são adições para extrair de nós ou para ativar em nós o que precisa ser para que essa jornada seja completa e o propósito estabelecido. Animal. Então, basicamente, para mim é isso. Eu sei que tem várias referências técnicas e a gente poderia compartilhar um monte de termos aqui, etc. Mas eu vejo que, para mim, isso é muito claro. Muito claro. Qual é o seu propósito? Para mim, sabe como eu descobri meu propósito? Eu estava correndo um dia e um dia correndo eu comecei a ver um monte de imagens. Imagens. E essas imagens eram de diversas etapas, fases da minha vida. Diversas. E aí eu comecei correndo, e eu falei, cara, que coisa estranha, né? Porque correndo e começou a vir um monte de imagens. Imagens de pequeno, de grande, maior, adolescente, jovem e tal. Eu falava, cara, o que é isso? E não entendendo, né? E correndo, correndo 5K. E aí correndo, e essas imagens vinham e eu falava, o que é isso, né? E aí eu parei de perguntar o que era isso. E comecei a olhar o que tem em comum em tudo isso. E aí eu comecei a olhar, puxa, nessa situação tinha isso, aconteceu isso. Nessa situação tinha isso, aconteceu isso. Nessa situação tinha... E continuei correndo. Olha que interessante, né? Até a referência do que nós falamos. Não pare para ficar definindo o seu propósito. Segue a vida. Eu continuei correndo ali. E vendo aquelas imagens de uma forma assim, flashes. Até o ponto que eu comecei a entender e falei assim, todas essas coisas têm um ponto em comum. Eram situações difíceis ou impossíveis pela ótica daquela pessoa, mas que quando eu participei daquilo, eu conectei duas partes que não tinham conexão. Então eu falei, caramba, olha nisso, olha, eu fui a ponte, eu fui o quê? A conexão para que coisas acontecessem. E eu comecei a ver, ver minha vida profissional, coisas que eram praticamente impossíveis de se acontecer. E aí eu comecei a entender, né, o que era muito claro para mim. Eu sempre trazia, né, um novo olhar, e esse novo olhar
trazia uma nova dimensão. E essa dimensão estabelecia a conexão. Então, imagina só, você pode ter uma situação difícil na sua vida e você não consegue, você acha até que é impossível. Mas o impossível, muitas vezes, é uma questão de um olhar. É uma questão de uma dimensão que você está conectada. Mas quando você olha aquilo de uma forma diferente, você fala, puxa, isso é possível. A chamada cosmovisão. E aí eu comecei a ver que em todas essa jornada da minha vida, em tudo isso, o que eu tenho feito é isso. Conectar dois pontos sem contato, ou sem tração, ou sem... Não consegue, né, criar conexão para cumprir um objetivo. Então, hoje eu entendo que eu faço isso de uma forma muito fácil. Então, coisas difíceis que eu conecto, é isso. Insights, ideias, coisas que seriam complexas, mas não são complexas. Então, hoje, para mim é muito claro. Eu conecto pontos que estavam distantes e torno eles próximos. É isso que eu faço. Cara. Em tudo. Seja na consultoria, seja no coaching, seja no mentor, seja no empreendedorismo. Onde eu estou. Para mim está muito claro isso. Então, hoje, o que eu fico atento? Eu fico atento aonde estão os pontos. Porque se eu entender os pontos... Se fosse para você deixar um passo a passo no que você considera importante a pessoa buscar se desenvolver, justamente nesse sentido de propósito, de identidade, de chamado realmente, de missão, o que você considera importante e qual o nível de prioridade que você falaria para mim? Ó, vai atrás disso, 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 disso e disso, nessa escala de importância. E eu acredito que isso pode mudar a sua vida. O primeiro ponto é autoconhecimento. Todo mundo precisa se autoconhecer. Então, autoconhecimento. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. E aí, autoconhecimento, ele envolve 3 coisas. Né? Então, eu diria que o autoconhecimento está ligado ao teu conhecimento sobre Deus, conhecimento sobre você e conhecimento sobre os outros. Você precisa entender essa relação. Por que me conhecer vai colocar mais dinheiro no meu bolso? Fazendo essa pergunta de forma bem chula. Porque quando eu tenho um autoconhecimento, eu sei como lidar com as situações. Porque o grande problema nosso é o saber lidar com as situações. Quando você está sozinho, está tudo ok. Na hora que você está num ambiente de pressão. Como faz? Quando você está num ambiente onde uma outra pessoa é totalmente diferente, Então, o autoconhecimento, ele faz você entender como você é. Olha que interessante. Então, eu entendo como eu sou e logo eu não preciso viver mais rejeitando quem eu sou. Porque tem muita gente que é assim, né? Então, quando eu estou quer anular tudo que é. Então eu me anulo. Não posso me anular. Eu preciso flexibilizar. Sim. Para que exista uma conexão. É mais ou menos, né, a questão de hertz, né? Então, eu preciso... alinhar isso só. Mas eu não preciso me anular. Esse é o ponto principal. Então, por que eu falo que você tem que ter um conhecimento de Deus, de você e do mundo, das pessoas ao seu redor, para poder fazer essa junção. Né? Então, a gente sabe hoje que a espiritualidade ela é muito importante na vida das pessoas. Então, primeiro, o autoconhecimento. E depois? Depois que você se autoconhece, aí eu diria para você que é você entrar na jornada. E aí, muitas vezes, você não vai saber o que ao certo que é. São só cheiros, pistas. E nessas pistas, eu digo que o grande problema é que a gente fica pensando muito. É executar, é ir para a pista. Você não vai saber, um exemplo, se você tivesse pego uma câmera, você ia saber que você gostava disso? Jamais. Talvez você tenha, antes da câmera, você tenha pego outras coisas, sei lá. Você pegou um motor para tentar arrumar. E falou, tá, legal, gosto, mas não é isso. Mas foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque assim, ó, eu passei a minha vida toda estudando informática, tanto é que eu tenho vários cursos. Meu último trabalho registrado foi como analista de sistemas, então toda a minha formação profissional foi em cima disso, dando aula sobre isso e tudo mais. E até que um dia eu comprei uma câmera para poder fazer passeios, para fazer viagens e tudo mais, e para eu ter como fotografar. E isso começou a despertar simplesmente aquele desejo de, cara, deixa eu ver para que serve esse botão.
E aí isso foi começando a gerar, cara, olha, eu estudo isso, eu vejo um vídeo sobre isso, aplico, funciona, parece que tá dando certo. Então, pra mim, fotografia nem passava pela cabeça, falar assim, nossa, eu vou viver de fotografia um dia. Pra mim, nem fazia sentido isso. E aí o jogo virou, tudo se transformou, e hoje eu sou grato a Deus por isso, porque realmente mudou minha vida. Não, eu não penso jamais em voltar, realmente, porque pra mim não faz sentido. Mas foi uma coisa que surgiu no percurso ali no meio do caminho, que, cara, do nada. Por isso que eu digo, né? O propósito não pode ficar esperando. Segue a sua jornada. Na jornada ele vai aparecer. Vai dar tudo certo. Agora, se você não entrar nessa jornada, provavelmente isso fique parado. Porque são pistas. Boa. Pistas que vão aparecendo, né? Então, tem um autoconhecimento sobre você, né, de você. Nesse autoconhecimento, se lance na jornada da vida. Na jornada da vida, você vai ter pistas. Esteja atento às pistas. Nas pistas, você vai entender um negócio muito interessante que você acabou de falar agora. O que é improvável se torna provável. Uau. Caramba. Né? Então, o que você vai entender? Aquilo que você achava que não tinha nada a ver, ou que você não chamava a sua atenção, mas para os outros chamava muita atenção. Isso é propósito. Você fala assim, não, eu não tiro muito bem foto. Os caras falam, caramba, Rodolfo, você é muito fera. Olha isso. Aí você vê outro. Você entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo da questão de que eu conecto dois pontos que talvez fossem impossíveis, é isso. Às vezes eu pego um documento, um papel, e olho naquele papel e eu vejo, tá aqui tá o problema. Caramba. Números. Eu olho o número e falo, aqui tá o problema. As pessoas não chegavam. Você quer um outro ponto? Olha que interessante. Vou trazer um ponto real aqui. Como reforça o meu propósito. Você falou assim para mim, Thiago, eu não sei o meu propósito. Esse negócio para mim parece um negócio tão distante. E aí você falou. E aquilo parecia impossível você descobrir o teu propósito. E naquele momento, o que eu disse para você? Cara, para mim tá claro. Você revela as pessoas. Exato. Foi exatamente isso. Exatamente isso. Ficou claro. E aí foi a mesma coisa e pra mim na hora foi louco, porque essa frase eu uso, eu te contei isso no dia, desde quando eu fiz meu primeiro cartão de visita, desde quando eu fiz minha primeira página no Facebook e tal, que é revelando a imagem e semelhança. E aí quando você veio conectando isso e tudo mais, eu falei, cara... E tem um sabor especial nesse negócio, né? Porque você revela quem são as pessoas, não como elas estão. Muito legal. Né? Que você tem vários casos que você foi me contando na jornada do que foi acontecendo. Lembra? Você falou, olha, isso aqui eu fiz... Então você revela quem as pessoas de fato são, não o que elas fazem ou como elas estão. E aí tá uma chave. Um diferencial absurdo pro teu negócio. Não, absurdo. Pra mim caiu uma ficha surreal. E é exatamente isso. E assim, a ideia desse papo é que as pessoas tenham essa noção e essa conexão da mesma forma que eu tive e tudo mais, e entendam também um pouquinho mais sobre isso. Em cima de tudo isso que a gente conversou, para a gente fechar essa conversa nossa de hoje, o que você gostaria de falar, o que você gostaria de pontuar além disso, dessa conversa nossa, que você fala, cara, isso aqui faz sentido pra gente fechar realmente com chave de ouro? Bom, o primeiro ponto que queria deixar claro para nós assim é que seja leve, primeira coisa, desarma, né? Porque às vezes a gente exerce um peso tão grande que inviabiliza o projeto. Então seja leve, respeite o tempo. O meu tempo é diferente do teu, como é diferente do outro. Na jornada, você vai passar por situações que muitas vezes você não vai entender. Mas eu queria afirmar com todos os pontos e letras e etc. Tem um sentido. Então, fica firme, porque tem um sentido. Caramba. Tudo isso. Não é por acaso. São adições e não são subtrações. Embora no momento você vai achar que é subtração. Mas não é subtração, são adições sobre a sua vida. E nessa jornada, aprenda o máximo possível. Tente trocar a pergunta o quê para quê? Para quê? O quê
te mantém estacionado. Que não existe estacionar, ficar parado, né? Você sempre está para trás. Mas o para quê te projeta para o futuro. Você sabe quando eu olho para uma pessoa e vejo que ela está sem propósito ou não? É quando o passado dela, o presente e o futuro dizem a mesma coisa. Caramba, pesado. O passado são adições. E eu tenho que ser grato e olhar para aquilo porque ele me projeta para o presente. E o presente eu tenho que ser intencional ao ponto de que ele vai me projetar para o futuro. Cada um tem um lugar. Essas 3 esferas têm um lugar na sua vida. Mas aí é o que você falou. Eu tenho que ser intencional. Intencional. Sempre. Então, quando você deixa de fazer a pergunta o quê, para quê, eu estou dizendo para frente. Para quê isso? Para ir para frente. Ou seja, eu posso não saber como e o que é meu propósito. O detalhe é, não vou ficar aqui. Isso. É decisão. E aí é muito interessante, né? Porque decisão você não escolhe. Você faz. Exato. Decisão eu não sinto. Se você esperar sentir, você não vai fazer. Você sempre vai postergar. É um exemplo que eu vi uma vez. Bobo, besta, mas exatamente isso. Segura. Tenta deixar cair meu celular na minha mão. Tenta deixar cair. Tenta. Não foi isso que eu te pedi. Eu falei pra você tentar. E aí esse é o ponto que às vezes a gente não percebe. O tentar não existe. Ou você faz ou você não faz. Ou você larga e deixa cair, ou você fica segurando. Ai, mas é que eu tentei e não deu certo. Então tá bom, então vai e faz dar certo. Porque às vezes faltou algo nessa jornada que você ainda não pegou. Faltou algum aprendizado. Faltou você ficar atento. Isso não quer dizer que você não conseguiu ir para a partir daí. Isso quer dizer que existem ferramentas que eu preciso trabalhar, mas que, se eu continuar, eu vou fazer. É aquela história. Se alguém fez, eu vou lá e faço. Ah, mas e se ninguém nunca fez? Cara, aí é decisão sua. Você vai ter peito suficiente para encarar isso e ir lá e fazer? É isso que eu penso. E acaba entrando muito em acordo com isso que a gente está conversando. Agora, só mais um detalhezinho que a gente já está pro final da conversa, mas, cara, diante de tudo isso, pessoas, meu círculo de amizades, eles podem atrapalhar ou atrasar o meu crescimento? Com certeza. 100%. Qual Existem a importância, estudos, então, sobre isso de eu estar atento às pessoas que eu ando, às pessoas que eu trago para o meu círculo de amizade e como isso pode realmente prejudicar ou não? Não, totalmente, né? Porque o ambiente que você vive, as pessoas que você vive, define quem você é. Não definem quem você é, definem como você está. Né? Quem você é está ali intacto e vai ficar ali. Você só não está fazendo nada para isso. Você não está fazendo nada para isso, você não vai deixar isso sair para frente. Então, eles são muito importantes. Existem estudos que mostram, né? Vários estudos. Tem até um estudo que diz que você é a média das pessoas que você convive. Exato. Né? Então, é natural você olhar para isso. Então, por exemplo, se você acha que uma coisa é muito difícil, se você começa a viver com pessoas que já passaram por aquilo e aí, logicamente, elas acham que aquilo é fácil, qual é a probabilidade de você achar que aquilo é fácil e cumprir? Muito então, exemplo, se eu falasse para você hoje, vamos correr um Ironman, você vai falar, você tá louco, não existe isso. Não faz sentido. Se você começa a andar com 4, 5 pessoas que fizeram um Ironman, você vai começar a falar, poxa, como eu faço então? Eu também consigo. Exato. Então, o ambiente e as pessoas são fundamentais para o desenvolvimento. Então você está falando para mim que eu só posso viver com pessoas que não. Você tem que viver com todos os tipos de pessoas. O que você precisa saber é como eu lido com essas pessoas. Então, exemplo, se você tem um ciclo de amizade de pessoas que não acreditam que você precisa ter uma evolução financeira, você não vai trabalhar esse tipo de assunto com essas pessoas. Você vai buscar outras pessoas que você vai se olhar para elas e tentar modelar isso.
Com essas pessoas, por exemplo, você pega um exemplo, pessoas que não acreditam em relacionamento. Você não vai poder focar nessas pessoas para poder ter um parâmetro de relacionamento. Não faz sentido. Então você vai ter que olhar para outras coisas, mas também talvez essas pessoas sejam boas em outras coisas, e você vai puxar isso para fora. Então o que eu estou dizendo? Tente blindar a sua vida e extrair o melhor das pessoas. O que não é, deixa elas trabalharem no processo da vida delas. Boa. Cara, perfeito. Essa foi a nossa conversa com o Thiago. Gente, eu quero agradecer demais a todo mundo que ficou nessa conversa até aqui. Quero agradecer o Thiago por esse tempo que você liberou pra gente aqui. Eu tenho certeza que essa conversa nossa não vai parar por aqui. Você vai ter muito mais oportunidade de estar aqui com a gente também. E eu quero que seja isso, porque assim, hoje o papo foi sobre propósito e tenho certeza que os assuntos são inúmeros. Então, com certeza, a gente vai se ver mais vezes aqui, se Deus quiser. Mas como que as pessoas te acham para te seguir nas redes sociais? Aonde elas te acham? Podem achar no Instagram, no @Thiago Lohner. LinkedIn também é Thiago Lohner, né? Então lá tem, no LinkedIn vocês vão ver lá, o propósito está estampado na minha capa lá, conectar pontos inacessíveis. @Thiago Lohner. @Thiago Lohner nas mídias. E agora, daqui a pouco, no Retrato. Muito podcast. legal. Se você não está seguindo ainda nossos canais, nosso perfil, já faz isso agora. Então já segue, já se inscreve no canal. Já fica por dentro de tudo também. Logo, logo vai estar saindo todos os cortes e tudo mais. Então eu quero te agradecer. Muito obrigado por tudo isso. Valeu, Thiago. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Até mais.